Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós hoje teremos a nossa 7ª aula de Psicologia e Relações Humanas. E assim nós vamos avançando no nosso curso de Psicologia, né? É um curso que tem como background, como pano de fundo, a Psicologia. Tá? Então vamos trabalhar essa aula de hoje voltada para psicologia, voltada para o mundo do trabalho, certo, gente? Uma aula um pouquinho mais longa, talvez, um pouco mais densa de conteúdo. Eu tentei sintetizar algumas questões que eu penso que sejam importantes para nós discutirmos e, como sempre, eu estarei disponível para a aula no WhatsApp depois, na hora da nossa aula à noite. Eu estou aguardando ainda alguns trabalhos que não chegaram até mim, até para eu poder colocar a presença, né, para todos, e colocar as notas, porque quando eu abro para colocar as notas, eu preciso lançar todas as notas. Então eu peço o cuidado de vocês para encaminharem os trabalhos desde a primeira aula. Eu até posso passar daí a relação dos trabalhos, se bem que esta relação já está disponível no Unimestre de vocês, tá? Então mas mesmo assim eu posso passar a relação dos trabalhinhos, foram trabalhos bem rápidos, bem tranquilos de serem feitos. Hoje eu gostaria antes de iniciar a nossa aula, falar sobre o nosso trabalho de forma EAD. O que vai ser o nosso trabalho EAD? Vocês farão uma pesquisa em casa, uma pesquisa online, sobre alguns tópicos de saúde mental em tempos de pandemia. Por exemplo, vou dizer algumas coisas. Exercícios físicos, né? Boa alimentação, práticas de atividades culturais. E aí dentro de cada uma delas nós vamos especificar. Nós vamos criar uma espécie de folder, né? Esse folder vai ser uma atividade desenvolvida pelas turmas de vocês, de estética e massoterapia. Podemos até vincular no folder o nome de vocês como autores e coautores e disponibilizar esses folders nos hospitais, nas UBSs, nas UPAs, no comércio. Vocês podem levar nos ambientes de trabalho para quem está saindo de casa. Mas aí nós vamos desenvolver um folder, né? Vocês já podem começar a pesquisa de vocês, desenvolvendo folder, desenvolvendo sim, o folder todos nós juntos, né? Mas buscando informações nos sites, ou até mesmo criando, ou buscando, por exemplo, fez uma entrevista com uma nutricionista, e a nutricionista disse que para uma boa saúde mental é preciso que se tenha uma alimentação saudável. Quais são os exemplos? Então nós vamos criar um folder, vai ser um trabalho muito bem feito, por isso que todas as aulas eu vou já requerer de vocês os resultados dessa atividade. Para a próxima aula eu gostaria que vocês já tivessem algumas pesquisas, até porque não restam muitas aulas, são apenas 5 aulas que nós temos além dessa, e que vocês já têm que ir fazendo para nós compilarmos esses dados e disponibilizarmos para a equipe do pedagógico que vai fazer a formatação deste material para nós. E ver o que precisamos de ilustrações. Algumas coisas que vocês vão pesquisar na internet vai ter já uma ilustração. O cuidado da saúde depende de, digamos, de ler bons livros, assistir bons filmes, né? Seriam eventos mais culturais. Mas nós vamos trabalhar em grandes tópicos e depois em pequenas estratégias, pequenas atividades que a gente possa desenvolver juntos, a fim de levar às pessoas
uma ajuda para que elas tenham saúde mental neste período. Certo, gente? Então eu gostaria que vocês já começassem uma pesquisa, já podem colocar até ali no grupo do WhatsApp o que vocês conseguirem de pesquisa em relação à saúde mental em tempos de pandemia. Quando nós juntarmos todas essas sugestões de vocês, nós vamos selecionando, né, para não repetirmos informações, vamos arrumando as ideias e disponibilizaremos para a nossa escola a fim de que eles desenvolvam um material para ser distribuído pelas nossas cidades. Certo, gente? Então essa é a nossa atividade e eu gostaria que vocês já se ocupassem dela. Eu acho que ela está bem tranquila, bem fácil de ser feita, só que eu gostaria que todos participassem, né? Para que leve o nome de todas as pessoas das turmas, é preciso que todos vocês encaminhem sugestões e deixem por nossa conta, ou se vocês mesmos, se alguém de vocês se encarrega, por exemplo, de pegar do WhatsApp todas essas informações e ir arrumando, ajustando, tirando o que está duplicado, eu vou conferindo as notas pela participação de vocês nesta atividade, certo? A nota vai ser esta. E depois uma nota geral da turma pelo resultado final do trabalho, quando a escola já mandar imprimir este material que nós vamos ter então como o nosso trabalho EAD. Certo, gente? Então esse aqui é o nosso trabalho sobre saúde mental em tempos de pandemia. E a nossa aula de hoje, ela é uma aula que vai tratar sobre qualidade de vida no trabalho, continuando a aula da semana passada. Então nós vimos na aula passada que algumas coisas são importantes para a qualidade de vida no trabalho. E eu trouxe aqui aquilo que algumas pesquisas disseram nas empresas onde elas foram feitas, né? Como as pessoas consideram importante, por exemplo, para a qualidade de vida no trabalho é preciso equilíbrio, bem-estar, prazer, trabalhar com prazer, harmonia no local de trabalho, respeito interpessoal, né? Felicidade, tranquilidade, paz, realização e satisfação. Então este é um esboço, um esqueleto daquilo que nós compreendemos como qualidade de vida no trabalho. Aí talvez você pudesse fazer o teu esquema, né? Depois ali você pode fazer o teu esquema de o que é importante, quais seriam as 10 coisas mais importantes para você obter qualidade de vida no teu trabalho. Poderiam ser essas que eu estou apresentando ou outras, né? Poderia ser diálogo, poderia ser solidariedade, poderia ser comprometimento, tantas outras palavras que vocês podem trazer e coisas que vocês podem identificar como palavras-chave na qualidade de vida do trabalho. Né? Isso é a organização biopsicossocial e organizacional que trazem como palavras-chave importantes. E o que é preciso para obter saúde? E aí vem de encontro a nossa atividade que eu estou propondo para nós fazermos uma atividade EAD. Por exemplo, caminhadas, almoçar com os amigos, agora não pode, estamos com restrições, né? Não podemos fazer almoço com os amigos. Então, tirando o tempo de pandemia, nós podemos almoçar com amigos, uma dieta, natação, ginástica laboral, né? E aí entra todas aqueles exercícios orientais que podem nos ajudar, exercícios regulares, sair no horário, pontualidade, separar problemas pessoais de problemas profissionais, ou nada é necessário para obter saúde no mundo do trabalho. Então, essa é uma discussão que eu quero propor para vocês. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria abrir agora a nossa aula perguntando: o que é importante para você ter saúde no teu local de trabalho?
Aí vocês teriam que me dizer. Quem sabe você pode até responder isso no grupo depois. O que é importante para obter saúde no local de trabalho? Participar da nossa aula. Fazermos uma aula mais dinâmica, mais participativa no grupo, depois quando todos nós estivermos online, depois das 20 horas. Dessas sugestões que eu trouxe, você poderia colocar inúmeras, né? Você poderia colocar como entretenimento, cinema, né? Visita aos parques, visita zoológico, viagens, uma boa alimentação, uma partida de futebol de vez em quando, uma partida de carteado de vez em quando, dedicar-se à música, ouvir boa música, musicoterapia, manter tratamentos de saúde, manter estado de saúde em dia, né? Então cuidado com a saúde. Que mais? Fazer o que a gente gosta, cuidar das plantas, cuidar do jardim, ter um animal de estimação, valorizar as pessoas em torno de si, dialogar, conversar. Gente, são tantas coisas que a gente pode fazer para obter saúde, até estudar, né? Até ler um bom livro. Quem de nós não gosta de chegar ao final de um livro e dizer assim, nossa, que coisa boa, né? Ou então, quem de nós não gosta de... não é coronavírus, tá, gente? Que eu estava tomando um chimarrão agora há pouco, então ficou alguma coisa aí na garganta. Quem de nós não gosta de terminar uma atividade e depois disso ficar com o pensamento de dever cumprido, não é verdade? Então isso que é legal, tá? Eu sugiro para vocês esse pensamento de o que é importante para obter saúde. Quem sabe a gente pode discutir isso em sala, né, depois, quando nós estivermos online, no grupo do WhatsApp, ou então também tentarmos responder quais seriam as palavras-chave para uma boa qualidade de vida no trabalho. A nossa aula de hoje, 7ª aula, seria as influências e contribuições da psicologia no ambiente de trabalho, questões de cooperação e convivência, relações interpessoais, anomia, autonomia e heteronomia, convivência, coabitação e gestão de conflitos, e situação de conflito e estratégias de intervenção. Eu criei hoje uma aula com slides para vocês, que talvez apareçam novamente em outras aulas, nas próximas aulas. Mas a aula de hoje ela ficou muito dinâmica. Então, para nós entendermos primeiro o que significa saúde, saúde é o bem-estar biológico, psicológico e social, não apenas a ausência de doença. Lembram que eu falei na aula passada que um bom indício de que a tua saúde vai bem é o modo como você dorme? Se você dorme tranquilamente, sem necessidade de controle de ansiedade, se você está conseguindo repousar tranquilamente, é um sinal de que a saúde vai bem. Quando a saúde vai mal, o corpo começa a reclamar, né? O corpo já denota baixa imunidade, começam a aparecer feridas, herpes bucal, afta na boca, começa a aparecer dores, dor de cabeça, e principalmente a perca do sono, a perca da produtividade, olheiras, né? Os olhos já começam a marcar cansaço, fadiga. Nós vamos ter uma aula que nós vamos trabalhar sobre burnout, né? Não sei se não é a próxima aula, que é a fadiga no trabalho. Então, como nós conseguimos identificar que nós estamos plenamente saudáveis ou que nós estamos com a nossa saúde comprometida? O corpo mesmo indica. Não é só quando você está com dor que você está doente. Você pode estar doente na medida em que você não tem ânimo, né? Você não tem ânimo para a produtividade. Você vai para o teu trabalho, mas você não vê a hora de voltar para casa. Chega em casa e sente aquela agonia, não está bem ali, não está... Então a gente dá a impressão que, né, que nada está bom, que nada faz bem, que a gente acaba não gostando de nada. Então são problemas. Saúde não é apenas de ordem
de ordem fisiológica, né? Saúde é de ordem psicológica e social. Quando é que nós percebemos um problema de saúde de ordem social? Quando nós desenvolvemos sociopatias, né? A gente não quer mais ficar na presença de outras pessoas, não gostamos de ambientes com pessoas, procura se isolar, não quer conversar, não quer ouvir, né? A tendência é que a gente se isole. Ou então, quando você fala demais, você acaba se tornando, de alguma forma, pelos rompantes, agressivo, né? Você acaba se tornando agressivo, não tem paciência. As tuas palavras denotam que você é uma pessoa que está estressada, né? O trânsito é um bom termômetro, né? Se você consegue colocar o teu carro em um neutro, com o freio de mão puxado, esperando que o sinal abra pacientemente, e a pessoa que está à tua frente não se atrasou para sair, não lhe cause problema de estresse, é um indício de que as coisas vão bem. Pé na embreagem, fazendo aquele meio motor cansado, abriu o sinal e você começa a buzinar e dizer aquelas palavrinhas interessantes, é sinal de que a coisa ali não está bem. Então são sociopatias. Você acaba se estressando. O mundo do estresse. Lembra que eu já mencionei para vocês em uma outra aula, eu gosto muito desse pensamento, né? Das 3 doenças mentais da modernidade. O excesso de passado, que é a depressão, o excesso de presente, que é a ansiedade, que é o estresse, e o excesso de futuro, que é a ansiedade. Quando eu fico muito preso no passado, é a depressão. Quando eu fico muito preso no presente, o que eu vou fazer agora? O meu agora, eu estou triste, eu tô chateado, eu odeio o sol, eu odeio a chuva, eu odeio ficar aqui, eu não suporto, eu não quero, não gosto, eu não vou comer, eu não quero ficar. Então, a gente se estressa até de falar, né? Então, o estresse é o próprio de quem não está de acordo, não consegue resolver as questões atuais. Você pegue e coloque um controle remoto de televisão na mão de uma pessoa e você identifica se ela está estressada. Ou então, as músicas no celular, no rádio. Se você conseguiu ouvir a música até o final, tranquilamente, pacientemente, é sinal de que a coisa vai bem. Tá? Mas, se você vive aquela agonia, aquela coisa, né, de passar, ouve, passa, muda de canal, nada te interessa, é sinal de que o estresse, você não está aceitando o teu momento presente. Ou então o futuro, né? Quando eu vivo aquilo que não me pertence, é a ansiedade. Eu não sei se aquilo vai acontecer ou não, né? Por que eu vou sofrer por antecipação? Então são essas as doenças mentais que mais têm preocupado as pessoas na modernidade. A depressão, o estresse e a ansiedade. E aí nós temos, na aula passada já estava essa imagem, mas eu estou retomando para nós continuarmos. O que é necessário para uma promoção de saúde e gestão de qualidade de vida? Então é necessário cuidados clínicos, né? Manter a saúde em dia, ver como é que estão os batimentos cardíacos, como que está a questão da alimentação, porque o estresse pode levar a uma má alimentação, e aí a obesidade, pressão alta, triglicérides, alteração de diabetes, né? Então tudo isso, cuidados clínicos, saber como que está a tua vida, a tua saúde. Questões nutricionais, né? Hoje, claro, a gente tem que tomar vários cuidados, não basta só comer frutas. E às vezes as frutas podem ser a causa das doenças. Hoje a maçã, por exemplo, é um dos frutos mais envenenados que existem. E a gente sabe, mas é só descascar a maçã que está resolvido o problema. Não é bem assim, né?
A gente sabe que o fruto é contaminado, o legume, a leguminosa, o vegetal, ele é contaminado, o tubérculo, ele é contaminado desde as suas fibras, né, até a casca. Então não é só, eu vou comer todo verde que eu puder, que eu vou ser saudável. Não. Um alimento orgânico, um alimento produzido na minha própria horta, colocar a mão na terra, os pés descalços no chão, tudo isso ajuda, é higiene mental, faz bem para a saúde. Aí nós temos as questões culturais, uma viagem de vez em quando, higiene mental, um bom filme. Mas sabe aquela coisa de você se sentar, respira fundo, né? Calma, calma, tenta viver um pouco mais de calma, põe um pouco mais de sobriedade, sopese um pouco mais, respira, respira fundo, relaxa, desliga um pouco o celular. Tudo isso diz as questões que são importantes para a nossa higiene mental, para a nossa saúde mental. Então, fazer o que a gente gosta. Uma caminhada faz bem, uma volta de bicicleta na cidade, né? Ou sair da rotina é muito importante. Questões econômicas, cuidado, né? Algumas pessoas, elas compensam, né? A lei da compensação que vocês pesquisaram lá em Freud. Qual é a lei da compensação? Eu estou cansado essa semana, então eu vou compensar comendo. Eu estou muito cansado, então eu vou compensar comprando. Então a lei da compensação pode estragar a nossa saúde. As questões familiares que eu pulei, é muito importante manter os vínculos familiares, se bem que nós agora estamos tendo que tomar esse cuidado de não sermos transmissores de Covid, então tomar os cuidados, mas é importante manter os vínculos familiares e os vínculos espirituais, que não importa a religião, não importa se é católico, evangélico, umbanda, espírita, se não tem religião nenhuma também, desenvolve ali uma técnica Seishonoye, uma técnica da nova era de amar a vida, de buscar as energias da natureza. É muito bom isso. É uma descarga. Freud ele é muito perspicaz quando ele fala sobre a questão da sublimação. De alguma forma tem que puxar essa descarga, gente. Pelo amor de Deus, não dá para ficar guardando tudo. A gente guarda palavras, informações, medos. A gente guarda tanta coisa. Vai adoecendo o coração, vai adoecendo a alma. Né? Por isso que psicologia é o estudo da alma. Adoece. Por falta de vez em quando, larga isso para trás. Não te faz bem, por que guardar? Né? Por que guardar o que não faz bem? Só apodrece o resto. Então, às vezes, uma coisa espiritual. Os candomblé vão dizer um bom descarrego, um bom banho de pipoca ajuda. Né? Os evangélicos vão dizer que um bom culto de expulsar demônios, né? Os demônios que nos incomodam, são muitos demônios que nos incomodam e que estão ali perturbando, né? Para os católicos, um bom perdão, né? Você receber o perdão de Deus, você receber o perdão dos teus irmãos, você perdoar a si próprio, isso descarrega, isso faz bem para a gente. E eu penso que seja necessário nós vivermos isso em todas as nossas dimensões de vida. Então, a psicologia na gestão contemporânea. O estudo sistemático do comportamento permite inferir que desenvolvemos processos psicológicos, aprendizagem, emoção, percepção, motivação, para nos adaptarmos aos mais diversos meios. Eu costumo dizer, nas minhas aulas, quando eu trabalho enfermagem, quando eu trabalho técnica de segurança no trabalho, e agora para vocês que são cursos técnicos, eu costumo dizer assim: nós precisamos fazer o que gostamos,
Porque ao fazer o que a gente gosta, a gente vai fazer com exímia perfeição. Você vai limpar um vaso sanitário, imprima a tua qualidade. Imprima o teu melhor. Ah, mas eu não gosto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A menos que você tenha condições de pagar ou de mandar alguém fazer, a menos que você tenha condições, mas se você tiver que fazer, faça o melhor de si. Não imprima nas coisas que você vai fazer uma baixa qualidade, porque você está depreciando a si próprio. Você entrega o trabalho exatamente do jeito que você é. Não importa o que você faz. Ah, mas eu sou excelente em fazer uma maquiagem, mas eu sou péssimo em cuidar de um jardim. Você não é obrigado a cuidar de um jardim. Mas se você tiver que fazer, faça-o bem feito. Porque eu digo para vocês, aquele que é capaz de limpar uma fossa com perfeição, é capaz de fazer também uma cirurgia com a mesma perfeição. Então, essa capacidade que nós temos do laboral, da ergonomia, é a capacidade de nós desenvolvermos bem as técnicas do nosso trabalho, porque isso nos faz bem. Ah, eu não gosto de trabalhar nisso, eu faço de tudo para quebrar a minha máquina. Isso acontece muito, né? A famosa frase, né, quebrar o cabo de enxada para parar de trabalhar. Pois é, mas até que ponto isso é produtivo para nós? Então, se você não quer trabalhar, larga e deixa e sobreviva, sei lá do que, de vento, mas imprima qualidade. Procure viver isso como um propósito de vida e você vai ver como que isso muda a tua forma de conviver com as coisas, com o mundo, com as pessoas, né? Com os meios aonde você vai habitar. Fazer bem feito não é para os outros. Fazer bem feito faz bem para a gente mesmo. Saúde no trabalho ou saúde ocupacional. Nós estamos falando sobretudo de saúde mental, mas aqui eu estou trazendo um conceito um pouco mais amplo de saúde. Então, saúde ocupacional é um conceito atual, prioritário e transversal, que tem por finalidade promover e proteger a saúde dos trabalhadores no seu local de trabalho, contribuindo também para a qualidade de vida, bem-estar físico, mental e social do mesmo trabalhador, favorecendo sua produtividade e seu desenvolvimento econômico sustentável. Agora você pensa assim, hoje as empresas trabalham com dois conceitos que somados geram um único conceito. Eles trabalham com eficácia e eficiência. Os dois somados gera o conceito de efetividade. O que é a eficácia e o que é a eficiência? A eficácia diz respeito à minha capacidade de fazer bem feito as coisas. Então eu sou eficaz. Eu cuido de um vaso de flor, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu vaso de flor. Eu cuido do meu vaso de flor com eficácia. Eu coloco a água na quantidade certa, porque senão eu mato a minha flor. Eu adubo, então eficácia diz respeito a mim, e eficiência diz respeito à coisa que eu vou fazer. Então, ao processo laboral. Para eu ser eficiente, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é a quantidade certa de água. A eficácia é eu lembrar que tem que colocar água. A eficiência é qual é a quantidade de água. Qual é o vaso ideal? Então diz respeito àquela coisa. Eficácia é o modo como eu vou fazer. A eficiência é as técnicas que eu vou utilizar. Tá? Então, eficácia na massoterapia seria você e a tua habilidade de mexer com o corpo de uma pessoa. A eficácia. Eficiência é você ir lá, lançar mão de todos os aparelhos e tudo mais, para que tudo dê certo. Quando soma as duas coisas, se chama efetividade. Eu fui eficaz e eu fui eficiente. Tá?
Isso me faz com que eu seja efetivo. O eficaz e o efetivo. E o eficiente. Ok? Então, hoje são termos utilizados pelo meio, pelo mundo do trabalho, a eficácia e a eficiência, que não são sinônimos, né, mas que trazem uma nuance para identificar a questão de produtividade no trabalho. E as empresas estão prezando muito por isso. Só que agora que vem, para vocês entenderem, toda eficácia depende da eficiência. Então, se eu sou, aliás, o contrário, toda eficiência depende da eficácia. Para eu cuidar de um vaso de flor, a flor não se cuida de si mesma, eu dependo da pessoa que está cuidando dela. Para eu ser eficiente no meu trabalho, as empresas sabem que depende da eficácia dos seus trabalhadores. Isto quer dizer, algumas empresas japonesas estão trabalhando mais na eficiência do que na eficácia. Olha que legal, porque quando o trabalhador está de bem com a vida, saudável, feliz, sobretudo feliz, ele é mais eficiente. Tá? Ele é mais eficiente, porque ele se torna mais eficaz. Muito tranquilo de compreender. Muito tranquilo. Quanto melhor eu estiver, quanto mais saudável, quanto mais feliz, as empresas hoje, elas estão motivando que o ambiente de trabalho seja um ambiente que é a própria casa da pessoa. Uma poltrona, não tem aquelas poltronas de relaxamento que você senta nelas e elas parecem que elas estão mexendo com todos os teus pacová, né? Com todos os teus bofe, né? E aquilo ali faz bem, e você sai dali, você está relaxado, você vai tomar um cafezinho, volta para a tua mesa, a mesa tem uma toalha, um vaso de flor, o ambiente é bem arejado, as minhas janelas estão fechadas por causa da claridade, mas o ambiente é bem arejado, tem flores, é bonito. Por quê? Porque a pessoa se sente bem. Uma pessoa que se sente bem, ela é eficaz. O trabalho que ela faz é eficiente. Viram? As empresas trabalham muito hoje na saúde das pessoas para que a produtividade seja melhor. Não há nem o que se discutir, tá? Nem o que se discutir. Pior é a empresa que adoece o seu empregado. É aquela que todos os dias é a mesma coisa, todos os dias a mesma poeira, todos os dias o mesmo barulho. Chega no final, no último dia do mês, quando a pessoa vai receber, o único dia de alegria é o dia do salário, que acaba no dia seguinte. Então é muito tenso, muito complicado. As empresas precisam trabalhar, eu insisto muito nisso, já fiz muita palestra para a empresa também nesse sentido. As empresas precisam muito trabalhar o bem-estar dos seus funcionários, para que ao se sentirem bem, eles tenham prazer em trabalhar, em estar ali. E não só pelo dinheiro, e não só pelo dia do pagamento ou pelas contas que eles precisam pagar, mas porque é bom, porque dá prazer, e isso mantém a saúde mental das pessoas. Então, qualidade na interação do trabalho depende de algumas coisas. Primeiro, da compatibilidade e complementariedade. Segundo o Bergamini, está citado lá no final, se refere à habilidade que as pessoas têm de desenvolverem umas às outras, conforme sua personalidade e estilo. Claro, não coloque uma pessoa bagunceira para cuidar de números. Você já percebeu que a pessoa que gosta de números é uma pessoa que não gosta de conversar? Não adianta me colocar a cuidar de números. Eu não fui feito para ser professor de matemática. Estabanado, né? Eu vou lá e acabo com tudo. Eu me coloco a fazer um discurso, alguma coisa, né? No meu relacionamento pessoal, numa gestão de recursos humanos. Por isso que eu sou professor de recursos humanos, não sou professor de matemática, de física, né? Porque eu não sei ficar quieto. Não sou exato, o meu cérebro
Não funciona desse jeito. Então as pessoas desenvolvem aptidões. E essas aptidões, ou chamadas também de habilidades, devem ser reforçadas por aquilo que elas gostam de fazer. Crenças e valores compartilhados, né? A empresa onde você trabalha, todos gostam da mesma coisa que você gosta, porque não adianta você se sentir uma pessoa lá dentro da empresa como um peixe fora do aquário. Você é o diferentão, você é uma pessoa vítima de bullying, vítima da indiferença, tantas situações que a gente pode ver. Não, precisam ser valores compartilhados. A empresa precisa tratar as pessoas de forma equânime, igualitária, tá? Percepção de que as pessoas têm em si, dos outros e do trabalho. Então, o que me identifica com o meu local de trabalho? O professor Valmir, ele se identifica com a escola técnica e faculdade Dama porque ele trabalha a ideia e o valor de cuidar dos outros. E a escola quer que... Uma vez eu escutei o seu Damasceno dizendo: eu não quero apenas técnicos, eu quero pessoas. Aí que está. Porque para serem técnicos, bastaria eu fazer um curso que me ensine a ser Homo Faber. O que é o Homo Faber? É o Homo anterior ao Sapiens, que aprendeu a fazer a roda, aprendeu a acender o fogo, aprendeu a manusear os instrumentos de metal, aprendeu a fazer o machado e vai carpinar, e vai cortar lenha. Não é a pessoa que se sente humanizada, respeitada, valorizada, tudo isso. Nós somos um ser pensante, tudo conta. Nós temos emoções, e isso também conta. A minha aula é simples para dizer para vocês, talvez a mais importante do curso de Psicologia e Relações Humanas, para dizer para vocês que nós somos mais do que pessoas que fazem. Nós somos pessoas que sentem. Você não vai trabalhar com pessoas que apenas querem que você faça. Você vai trabalhar com pessoas que querem que você acolha, ame, valorize, cuide, afague. Lembre da primeira aula sobre o cuidado e o limite da objetividade das relações. Mas nós precisamos aprender qual é a linha que separa o invasivo, né, de eu me intrometer na vida da pessoa, e o limite que me ajuda a perceber que aquela pessoa está precisando ser ouvida. Mais do que cuidar da sua beleza ou do seu bem-estar físico, ela pode estar precisando de uma massagem no ego. Ela pode estar precisando de um conselho. Isso é relações humanas. Né? É entender que essa pessoa que não aceita o nariz, que não aceita o cabelo, pode estar não aceitando outra coisa. Não aceita algo que já vem sendo rejeitado dentro dela há muito tempo. E aí Freud que nos ajude. Da percepção de que as pessoas têm de si dos outros do trabalho, da satisfação das necessidades interpessoais, como inclusão, controle e afeição. Eu digo e repito para vocês, a pior coisa que pode existir no ambiente de trabalho é um colega que persegue, um colega chato, um colega que faça do teu local de trabalho virar um inferno. Você acaba não tendo aquele prazer, sabe? Você vai no trabalho mais pensando no teu colega que você odeia, do que naquilo que você precisa fazer dentro da tua empresa, no teu local de trabalho. Então essa satisfação na relação com os outros. Como é bom estar na minha empresa, porque eu me dou bem com todos eles. Claro que a gente não precisa ser uma gaita velha, né? Vocês sabem o que é uma gaita velha? Uma sanfona. E ficar se abrindo. Né? Não precisa, meu Deus, chegou aquela pessoa. Você já percebeu como ela é cansativa? Como ela é prolixa, ela não deixa nem a gente respirar, ela fala o tempo todo. Quando a gente abre a boca para dizer alguma coisa, ela já interrompe e já tem 1000 teorias contra. Então tomar esse cuidado.
O cuidado de nós não sermos exagerados, né? Exagerados, transpor aos limites. Tem um filósofo chamado Maurice Nedoncel que eu acho muito bonito. O meu limite vai até onde começa o teu. Então, respeitar os limites. Saber que existem limites a serem respeitados, embora a gente viva essa relação e uma pessoa toque intimamente a outra pessoa. A gente toca o coração, a gente toca a alma, pelo olhar, pelas palavras que a gente diz, e você pode tocar positiva ou negativamente. Para o nosso amigo psicólogo Mushinski, a psicologia de pessoal, né? Nós temos ali o comportamento organizacional de grupos, lideranças, objetivos de organização, a comunicação, ergonomia, que é a relação do homem com a máquina no ambiente de trabalho, aconselhamento de carreira, aconselhamento vocacional. É realmente o que você quer? O que você escolheu diz respeito à tua personalidade? Você gosta do que você vai fazer? Ou do que você faz? Um mecânico de carro, já pensou? Um mecânico de carro que não gosta do que vai fazer e vai arrumar as pastilhas de freio de um veículo e diz, eu não gosto dessa porcaria, eu vou deixar de qualquer jeito. Na próxima descida, a família inteira pode ter sido colocada sob risco de morte. Já pensou um engenheiro que projeta um elevador de um prédio e você subiu lá no 20º andar, mas o engenheiro disse assim, não, eu hoje não estou muito... foi fazer a revisão e não estava muito de agrado com a natureza, levou um chifre da esposa, deixar esses parafusos soltos só para ver o que vai acontecer. E lá do 20º ano, o que você tem a ver com o problema daquela pessoa? Já pensou um cozinheiro de beira de estrada, um cozinheiro, um de restaurante, qualquer um que seja? Naquele dia ele acordou de mal com a vida. E ele resolveu cuspir na tua comida, para não dizer coisa pior, né? Porque pode acontecer tanta coisa, né? Pode ser até para matar. Quebra ali um copo, moe bem miudinho e coloca um pó de vidro na tua comida, já era. Você já nem sente. Você já vai direto para a enfermagem com falência dos órgãos, né? Depois de 7, 10 dias de infecção, talvez. Então, nós temos que entender que a nossa função diz respeito de gostar do que faz para fazer bem para os outros. Outro ponto importante na questão da psicologia voltada para o mundo do trabalho é a questão do desenvolvimento organizacional, diagnóstico de problemas, né? Diagnóstico da organização, planejamento de mudança, ver o que precisa ser mudado em cada setor, em cada situação. E as relações industriais, problemas entre empregados e empregadores, sempre ocorrem. Teoria behaviorista e a aprendizagem colocada para dentro do mundo do trabalho. Baseia-se na formação da conduta, apresentação de estímulos ambientais, considera essencialmente os condicionamentos operantes e respondentes. Operantes como condutas formadas a partir da apresentação proposital de estímulos que valham como prêmio ou punição, e respondentes envolvem hábitos que repetimos rotineiramente sem uma autocrítica, respostas automáticas. O exemplo, usar talheres corretamente, não falar enquanto mastiga ou cumprimentar com aperto de mão, etc. Vamos entender como o behaviorismo ajuda na questão do mundo do trabalho. Antes, gente, me permitam um parênteses. Este material está disponível já no Unimestre. Antes mesmo de começar a videoaula de hoje, eu já disponibilizei para vocês acompanharem e terem esse material que eu acho que ele é bastante rico para a vida profissional de vocês. Ok? Também tem um texto de apoio lá que ajuda a psicologia no mundo do trabalho, que depois vocês podem ler e dar um feedback para mim do que vocês acharam do texto. Gente,
O que é um condicionamento operante? As pessoas fazem por causa da recompensa. Então eu estou habituado a trabalhar porque vou receber uma recompensa. Pode ser o salário. Ou então, o meu condicionamento operante vai dizer que eu vou trabalhar mal porque eu ganho pouco. Olha que interessante. Isso quer dizer que o condicionamento condiciona, claro que eu estou sendo redundante, o condicionamento operante condiciona o fato de você ser produtivo ou não. Como isso acontece? Os psicólogos são pagos dentro das empresas para dizer para os empregados que eles são as pessoas mais importantes da empresa, daquela engrenagem. Então, as pessoas que trabalham naquela empresa, elas precisam se sentir tão valorizadas, que a empresa é delas. Claro que elas vão ficar com uma parcela ínfima do lucro da empresa no final do mês. Mas elas estão tão estupefatas, elas estão tão com o ego exaltado, que, meu Deus, eu preciso fazer com que essa empresa seja a melhor do mundo. E se depender de mim, vai ser. Então, a psicologia ajuda muito. Como que existe isso? Como condicionamento operante. Você pode ser definido como o melhor funcionário do mês. Isso pode ter uma resposta negativa aos outros. Tem um filme que passou esses dias na sessão da tarde, que eu não vou recordar o nome, e também eu não consegui assistir todo o filme. Mas eu achei muito bacana. De um menino com síndrome de Down, que recebeu, eu até vou tentar achar o nome desse filme para eu assistir ele em outro momento. Que ele buscou uma amizade com um jogador de basquete, não, de beisebol, né? E ele tinha um defeito, esse Down. Ele nunca conseguia ser o primeiro funcionário do mês. E ele tinha essa lacuna, essa latência dentro dele, de não conseguir ser o funcionário do mês. Aí aquele jogador de beisebol aposentado disse: se você não consegue ser o funcionário do mês, vamos tentar fazer com que você seja o jogador do ano. E eles vão lá e ele treina o menino, e o menino passa a ser o jogador de fato do ano, mostrando que a capacidade não tem limites para aqueles que não medem esforços, tá? A capacidade de vencer não tem limites para aqueles que não medem esforços. Essa é uma frase minha, né, para a nossa aula de hoje, que você também entenda como behaviorismo operante para o mundo do trabalho. A capacidade não tem limites para aqueles que se dedicam, para aqueles que não medem esforços para serem vitoriosos. E também tem o respondente, que é aquele que acaba fazendo as coisas por fazer, né? Sem estímulo, que faz porque, eu tenho que cumprir hora, estou só esperando dar as 5 da tarde para bater o meu cartão. Sabe, se ficar para amanhã, pois então que fique. Não estou nem aí. Mas você tem que fazer isso para hoje ainda. Não, mas tá dando o meu horário. Tô indo, tchau, fui. 5 da tarde, tchau, fui. Pois é. E aí? É um problema ético ou é um problema moral? Pela ética você tá certo. Já deu 5 horas e você não tem mais obrigação legal de ficar na empresa. Mas é moral? E se você precisa fazer aquilo para que a tua empresa vá bem? Te prejudicará você fazer aquilo? Então é uma decisão, né? E a teoria behaviorista respondente vai dizer que algumas pessoas fazem apenas porque tem que fazer, porque aprenderam que é assim, né? E vão fazer para o resto da vida deste mesmo jeito. Vão responder apenas àquilo que aprenderam. Freud, como Freud ajudou, né? Já citamos Freud aqui inúmeras vezes. Então ele apresentou conceitos bastante ágeis para a comunidade científica no que se refere ao mundo do trabalho. A questão do inconsciente, né?
Como que eu projeto no meu inconsciente aquele valor, né? Eu posso trabalhar no meu inconsciente de que aquilo é importante? Eu posso desenvolver no meu inconsciente que aquilo é negativo? A histeria de conversão, né? O recalque, o trauma, como a teoria da psicanálise poderia ajudar, né, o analista a ouvir o paciente, neste caso já vai ser paciente, né, o cliente, o psiquiatra poderia ouvir o paciente para desenvolver melhor as suas atividades. Aliás, gente, as doenças laborais, as doenças do mundo do trabalho, muitas vão terminar na cadeira do psiquiatra. Não tenha dúvida. O professor é incrível, né? O professor termina, prestes de se aposentar, ele já está no Rivotril, no Lexotan, já está... olha, o que vocês tiverem aí na memória de vocês. Por quê? Porque há tanto peso, encargo para sua consciência que vai sendo acumulada durante os anos, que no final ele precisa extravasar, né? Tem muitos professores que no final terminam meio tantando as ideias. Por isso que a psicanálise pode ajudar a manter a histeria de conversão. Vamos trabalhar isso dentro de você? Por que você tem essa histeria? Então vamos ver como que você pode melhorar isso, diminuir o teu rompante, né? Eu tenho uma histeria de conversão. Quando eu estou em sala de aula, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar enquanto os meus alunos falam junto comigo, né? Tanto é que uma vez eu estava dando aula na Escola Dama para um curso que tinha 3 alunas, e naquele dia 2 faltaram e eu acabei tendo que dar aula para uma aluna. E em um determinado momento que eu estava proferindo a minha aula, aquela aluna fez assim, fez né, tirou como é que chama? Agora esqueci. Mas assim, uma coisa, e eu, quando ela fez, eu disse, psst, eu falei. Então, isso é uma histeria de conversão, né? Qualquer barulho poderia fazer com que eu pedisse silêncio, embora ela não estivesse fazendo bagunça, né? Enquanto ela não estivesse falando e tudo mais. É uma histeria de conversão. As pessoas podem desenvolver histerias de conversão baseadas naquela experiência do Charles Chaplin. Não sei se vocês viram Tempos Modernos, até eu devo ter a imagem dele mais para frente. Vamos ver se eu localizo o Charles Chaplin aqui. Depois, aqui ele, né? Estão vendo? O que é isso? Histeria de conversão. Ele sai da empresa reproduzindo os movimentos. Se você lembra... Só deixa eu ver se está gravando ainda. Acho que está gravando, porque desapareceu a luz ali. Mas deve estar gravando ainda, não sei. Depois é que nós vamos saber. Aí então,